Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para gravarmos esse sétimo vídeo sobre as virtudes morais. Estamos falando da temperança, né, as partes potenciais da virtude da temperança, e hoje quero colocar para vocês duas virtudes aí que também fazem parte desta parte potencial da temperança. Como é bom sempre lembrar que quando se fala de temperança ou de virtudes ligadas à temperança, nós estamos falando de virtudes que moderam os nossos apetites. Então, hoje eu quero colocar aqui para nós duas virtudes. A primeira, a estudiosidade. Não sei se você já ouviu falar dessa virtude, mas ela é muito importante. E hoje, nos dias de hoje, acredito que faria uma grande diferença na vida dos cristãos, na vida do homem, se alimentasse essa virtude, se exercitasse essa virtude e crescesse na virtude da estudiosidade. A definição da virtude da estudiosidade está assim aqui no Tratado da Perfeição Cristã de Rui Marim. É uma virtude que tem por objetivo moderar o apetite ou os desejos do saber, segundo as regras da reta razão e da fé, é claro, né? O homem, então, é um ser que tem em si um apetite de conhecer. Isso desde lá em Aristóteles, na metafísica, nós já vamos ver que o homem tem dentro de si um desejo do conhecimento, uma ânsia por conhecer, por saber as coisas, por saber a verdade, por entender mais profundamente aquilo que contempla. E é justamente nesse apetite que a virtude da estudiosidade vem nos ajudar. Ela coloca limites, ela vem moderar, ela vem dar a medida correta para esse apetite humano. É interessante que quando nós falamos da estudiosidade, nós vamos ver que ela também traz defeitos por exagero e defeitos, vícios opostos a ela por negligência, por falta, por defeito. Quando nós falamos do exagero, dos vícios que se opõem à estudiosidade por exagero, nós estamos falando desta curiosidade. Essa curiosidade desmedida, curiosidade motivada por motivos não tão nobres, por realidades aí por coisas que não levam a nada ou que não edificam o homem. A curiosidade ela pode ser intelectiva, ou seja, uma busca aí do conhecimento, uma busca de estudar, de saber, da pesquisa científica, do ler, do aprender, mas às vezes por uma motivação errada, como por exemplo por soberba, por querer ser mais que os outros, ou por desafiar as verdades, enfim, pode ser lá essa curiosidade intelectiva por diversas situações. E ela pode ser também sensitiva, ou seja, um simples sentimento, um desejo de ver as coisas, de contemplar as coisas, um gosto em experimentar de tudo, em estar em tudo, né? Então, ouvir de tudo, saborear de tudo, uma curiosidade aí sensitiva que sempre está buscando experimentar, mas isso sem deixar que essas experiências sejam aprofundadas, refinadas e que transforme a sua vida e te edifique e assim por diante. Agora, um vício por defeito que se opõe à estudiosidade seria a preguiça do conhecer. Seria aquela negligência que me mantém na ignorância por culpa própria. Às vezes eu tenho uma posição, um cargo, uma situação que requer de mim um determinado conhecimento.
E se eu não busco esse conhecimento por preguiça, por negligência, isso é um erro, isso consiste num pecado. Eu preciso buscar o conhecimento necessário para o estado de vida em que eu fui colocado, para a situação em que eu vivo. De repente eu sou lá, por exemplo, um coordenador de um grupo, de uma comunidade, eu sou um líder e precisaria ter conhecimento suficiente para conduzir aquele pessoal, aquele povo no caminho reto. E às vezes não o faço por preguiça, por negligência. Isto é uma falha, é um pecado e que eu preciso então superar. E pela virtude da estudiosidade, eu vou aprendendo então a medida correta nessa busca, sem deixar outras obrigações, sem deixar de cumprir as funções a qual eu sou chamado, eu me dedico ao estudo, ao conhecimento, tendo aquela dose exata a cada dia da busca do conhecer. Isso é uma virtude belíssima e que nós precisamos vivenciar, né? Ter essa realidade em nós. Hoje, nos nossos dias, isso é muito importante para os estudantes, para os jovens, para aqueles que têm cargos de liderança. Quantas vezes nos perdemos em curiosidades tolas dentro da internet, pesquisando tantas coisas que não nos levam a nada, gastando tempo lá vendo vídeos com uma curiosidade enorme, passando foto por foto, querendo saber de tudo e de todos, sem que isso nos leve a lugar nenhum. A estudiosidade precisa vir pôr limites nisso e nos dar a medida certa. A outra virtude que quero tratar com vocês neste vídeo é a modéstia corporal. E a definição da modéstia estaria assim: é uma virtude que nos inclina a guardar o devido decoro nos gestos e movimentos corporais. Veja, aqui é importante dizer que nós vamos tratar da virtude dos ornamentos, da modéstia dos ornamentos. Por ora, estamos falando da virtude da modéstia corporal, que é aquela virtude que vem moderar, colocar limites, colocar um controle nos nossos gestos e movimentos corporais. Sabe, a nossa movimentação, a forma de nós nos gesticularmos, a forma de nós olharmos, as expressões faciais, tudo isso precisa ser controlado pelo Espírito, controlado por uma virtude que Deus nos concede, a virtude da modéstia corporal. Porque, entendam bem, cada situação em que nós nos colocamos, cada lugar em que nós encontramos, requer uma forma de agir, requer um jeito de se portar, de se comportar. Não é em todos os lugares que eu posso agir, me movimentar, falar, fazer coisas do mesmo jeito em todos os lugares. Cada lugar, cada pessoa, cada dignidade, por conta da dignidade humana, por conta da dignidade talvez daquele cargo, daquela posição em que você se encontra, por conta da dignidade do ato civil que está sendo vivido, enfim, cada situação requer um comportamento, uma forma exata e própria de agir. Esta virtude nos dá essa medida correta nas coisas. Veja que há os vícios que se opõem também a esta modéstia corporal, né? E também eles por exagero, por excesso e por defeito. Por excesso nós falamos da afetação. O que seria a afetação? É esta forma não natural, não espontânea de agir. Um jeito ali talvez falso, né, muito artificial de se portar, né, talvez ali com regrinhas exageradas no comportamento e tudo mais. E o vício por defeito que se opõe à modéstia corporal seria a rudicidade, né, a grosseria, a aspereza,
a forma então ali desleixadas, largada de fazer as coisas, né? Aquele tipo de ação que não tem regra, não se comporta adequadamente. Aí então aqueles risos soltos, exagerados, movimentos bruscos, olhares fixos, expressões faciais exageradas, enfim, todos esse movimento e gestos corporais são, pela virtude da modéstia, colocados no seu limite, no seu lugar. Nós precisamos pedir essas duas virtudes no nosso tempo. Como nós precisamos dessas virtudes para ser testemunho, para crescer na fé, para viver e se portar como verdadeiro cristão, de forma agradável, bela, de forma que Deus se agrade e os homens possam ser edificados pelo nosso comportamento. Peçamos a Deus a graça de nos abrirmos à virtude da estudiosidade e à virtude da modéstia corporal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.